Eu achei interessantíssimo que você comparou, mostrou as similaridades das chamadas viagens missionárias de Paulo, se não me engano, com a Ilíada de Homero. Como é que é essa história? Se você puder explicar para a gente, é muito interessante. Não, é porque tem alguns trabalhos muito legais, inclusive feitos na interface entre teologia e literatura, que vão mostrar que o vocabulário do autor de Atos é um vocabulário náutico. E, além disso, a gente também tem hoje bons trabalhos a partir do material de Atos que lembram que o texto de Atos não é um texto de história, como se convencionou. Porque a própria palavra já dá um indício. Né? A palavra atos, ela poderia ser traduzida por feitos, um sinônimo é feitos, porque a palavra no grego é praxis. Então, não é um livro de história, né? Você não vai fazer um material de história ali nesse sentido. Né? E aí, então, ou seja, feitos aí, atos, é uma saga. Né? E se você for comparar, né, quem trabalhou muito isso foi o Daniel Homer, né? Se a minha memória não falha, o sobrenome dele, ele comparou o material, né, de Atos com Ilíada. E, de fato, se você coloca em paralelo, há falas do Paulo de Atos que são as mesmíssimas falas, né, dos personagens encontrados em Ilíada. Então, é uma saga. A estrutura como autor de Atos também constrói Paulo, né, e a sua chegada em Roma também é muito familiar, por exemplo, a de Odisseu. Então, isso é um primeiro ponto que faz a gente entender que a construção de Atos, no fundo, é um esforço de transformar Paulo numa espécie de um Odisseu cristão. Então, isso não é negar a historicidade de Paulo, né? Ao contrário de algumas pessoas que andaram falando aí que eu disse isso, né? Eu até falei assim, eu nunca disse isso. Se você clicar no vídeo, não precisa nem ver o vídeo todo. 1 minuto já é o suficiente para entender que eu nunca disse que Paulo existiu. Mas é uma apropriação, uma releitura de Paulo. E isso é uma leitura interessantíssima, porque se eu estou no momento de construção de uma nova religião, eu preciso de heróis. Eu preciso de representatividade, né? Que é aquilo que eu falei, o papo da representatividade. Guardadas as devidas proporções, Jansen, me permita, tá? Claro. Eu estou vendo aí que você também gosta, né, de desenho, essas coisas. Estou vendo ali o Chaves. Né? Pessoal, é o que está acontecendo na Marvel. Vocês já repararam que tem explodido personagens femininas, personagens ligados, né, à comunidade LGBTQIA+, né? Isso é por quê? Porque há uma demanda por representatividade. Heróis negros que até então não eram representados, né? E isso por quê? Porque isso faz diferença. Essa criança, quando está vendo, um jovem, um adulto, quando vê, ele se identifica, fala assim, poxa, eu existo nessa história, eu existo nesse mundo. Ele é um referencial para mim. Paulo, como esse Odisseu cristão, ele funciona como isso, essa construção desse imaginário do herói, da identificação. Quer dizer, poxa, Paulo também vem de uma cultura helenizada, né? Paulo também tem uma trajetória para se tornar um cristão. Então, isso é uma narrativa que se constrói, uma epopeia, né? E por que Homero, né? A gente parar para pensar. Se você for olhar no mundo antigo, Homero estava amplamente disseminado. A gente tem evidências do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista, né, textual, de como que Homero fazia parte da formação, né, dos primeiros anos dessas crianças, né, desses homens, dessas mulheres, desse mundo antigo. Então, mesmo que você nunca tivesse lido Homero, você sabia, né, as histórias de Homero. Você conhecia o material de Homero.
né? Então, nada melhor do que nesse processo de produção desses heróis cristãos se apropriar dessa literatura. E o detalhe interessante é que as viagens de Paulo, elas batem com as viagens de Odisseu, né? Então, há uma releitura, de fato, ali que está acontecendo dentro do material de Atos, né? Então, de fato esse processo de cristianização, digamos assim, né, de Odisseu, que agora não é Odisseu, é Paulo. E não é o único personagem. O Crossan também fez uma observação muito interessante há uns anos atrás sobre Pedro e Paulo, né? Em que Pedro e Paulo se tornam esses novos Rômulo e Remo, dentro dessa tradição de por que Roma, né? Roma como essa base desse cristianismo. E um dos cristianismos, é válido lembrar, né? A gente está pegando ali um recorte de um cristianismo muito centrado em Roma, então um cristianismo muito específico. Mas se eu for falar da Síria, se eu for falar do cristianismo na Núbia, né, eu já tenho outros referenciais, né? Mas para esse referencial aí, Paulo, né, e Pedro como esses novos Rômulos e Remo. Por quê? Rômulo e Remo está amplamente disseminado, está tão disseminado, né, que um dos times italianos, só lembrando, né, falando um pouquinho de futebol, está lá, a Lopa. Não sei se vocês se conectaram, a galera aí do futebol já se ligou nisso, tá? Mas isso é remontando a esse mito fundador, né, que está perpassando e chega até hoje. Não? Então, Pedro e Paulo teriam essa mesma função. Por quê? Eu tiro Rômulo e Remo, preciso colocar algo no lugar, do ponto de vista de uma marca de identidade. Coloco quem? Coloco Pedro e Paulo. Eu estou tirando Odisseu, preciso colocar outra coisa no lugar. Eu vou colocar quem? Paulo. E funciona, porque veja, eu hoje, né, eu, enquanto pensando aqui, nós historiadores, nós pesquisadores, teólogos, né, cientistas da religião, precisamos informar para vocês que antes, muito antes de Paulo, havia um mundo que não era sem Paulo, era um mundo com o Odisseu, o Teseu, né? Mas esse mundo se perdeu, porque esses referenciais culturais foram perdidos. O mundo, antes de ter um Pedro e Paulo, teve um mundo que conheceu Rômulo e Remo, mas esses referenciais foram perdidos. Aí, às vezes, quem vai saber alguma coisa ainda é a galera do futebol, mas é aquela galera fanática mesmo, né? Aquela galera que fala assim, aí, qual é o seu time? Aí você olha assim para o teto, olha para o chão, aí vê o pessoal, aí grita Flamengo, né? Mas eu sei que esses flamenguistas de plantão aí, muitos são de verdade, hein? Né? Catucando a galera benguista, né? Flamenguista. Mas brincadeiras à parte, então, se você não, de repente, não sabe minimamente alguma coisa de futebol, você passa batido, né? Mas é importante lembrar desse mundo, né? Antes de Pedro e Paulo era um mundo de Rômulo e Remo. Então, essas tradições são construídas, são costuradas, sabe? E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.